O vento frio de outubro cortava as ruas de pedra azul como uma lâmina, carregando consigo as folhas douradas que dançavam em espirais melancólicas. Era nesta pequena cidade do interior, onde todos se conheciam, e os segredos eram moeda de troca, nas rodas de conversa, que Valentina Cardoso retornava após 15 anos de ausência. Aos 35 anos, Valentina era uma mulher de presença magnética. Seus cabelos castanho escuros caíam em ondas suaves sobre os ombros, emoldurando um rosto de traços marcantes e olhos âmbar que pareciam guardar histórias não contadas. Havia construído uma carreira brilhante como arquiteta em São Paulo, mas a notícia da morte súbita de seu pai a trouxera de volta para uma realidade que acreditava ter deixado para trás para sempre. A casa da família Cardoso, uma imponente construção colonial no centro da cidade, agora parecia menor do que em suas memórias de infância. As paredes amareladas, pelo tempo, sussurravam histórias de gerações passadas, enquanto o jardim abandonado chorava pela ausência de cuidado. Era ali, entre as roseiras selvagens e o perfume de jasmim, que Valentina tentava processar não apenas a perda do pai, mas também a descoberta de que ele havia se casado novamente. Nos últimos anos de vida, Celeste era um nome que ecoava pelos corredores como um fantasma. A jovem viúva de apenas 28 anos havia sido a companhia dos últimos 5 anos de vida de Roberto Cardoso, um homem de 60 anos que encontrara na diferença de idade um último sopro de vitalidade. Valentina sabia pouco sobre ela, menos apenas que viera de uma família humilde da região e que, segundo as fofocas locais, havia conquistado o coração do viúvo com sua beleza etérea e sua doçura genuína. O primeiro encontro aconteceu numa tarde de chuva fina, quando Valentina retornava da casa funerária após finalizar os últimos detalhes do sepultamento. Suas roupas pretas contrastavam com a palidez de sua pele, e os olhos inchados de tanto chorar denunciavam a dor que carregava no peito. Ao abrir a pesada porta de madeira da casa, deparou-se com uma visão que a fez esquecer momentaneamente o luto que a consumia. Celeste estava na sala principal, ajoelhada diante do sofá antigo, recolhendo fotografias espalhadas pelo chão. Seus cabelos loiros, quase platinados, caíam como uma cortina de seda sobre o rosto, e quando ela ergueu os olhos para encontrar os de Valentina, o mundo pareceu parar por um instante eterno. Eram olhos azuis, como o céu de inverno, cristalinos e profundos, emoldurados por cílios longos, que tremulavam como asas de borboleta. Celeste vestia um vestido preto simples, que acentuava sua silhueta delicada, e havia algo em sua postura menos uma mistura de vulnerabilidade e força contida, que fez o coração de Valentina acelerar de uma forma que ela não experimentava há anos. Você deve ser Valentina, disse Celeste, sua voz melodiosa carregando um sotaque suave do interior. Eu sinto muito pela sua perda. Seu pai era um homem maravilhoso. As palavras saíram embargadas, e Valentina pôde perceber que a jovem havia chorado tanto quanto ela. Havia algo genuíno na dor de Celeste, uma sinceridade que desarmou todas as defesas que Valentina havia construído durante a viagem de volta à cidade natal. Obrigada, murmurou Valentina, ainda sob o impacto daquele primeiro olhar. E eu não esperava encontrar alguém aqui. Eu estava organizando as coisas dele, explicou Celeste, levantando-se com graça felina. Pensei que você gostaria de ter as fotografias da família em ordem quando chegasse, mas, se prefere que eu vá embora, não. A resposta saiu mais rápida e intensa do que Valentina pretendia. Quer dizer, você pode ficar. Esta sempre foi sua casa também. Um silêncio carregado de tensão pairou entre elas. Celeste baixou os olhos, suas faces corando levemente, enquanto Valentina lutava contra uma atração inexplicável que crescia em seu peito como uma chama perigosa. A casa, que momentos antes parecia vazia e fria, agora pulsava com uma energia nova e perturbadora. O ar estava carregado de algo indefinível, uma eletricidade que fazia a pele formigar e o coração disparar. Valentina sabia que estava pisando em território proibido, que aquela mulher à sua frente era tecnicamente sua madrasta, a viúva de seu pai. Mas quando Celeste sorriu, timidamente, revelando dentes pequenos e perfeitos,
Toda a racionalidade se dissolveu como açúcar na chuva. Talvez possamos organizar tudo juntas. Sugeriu Celeste, sua voz baixa e envolvente. Eu conheço as histórias por trás de muitas dessas fotografias. Roberto gostava de contar sobre sua infância, sobre você. A menção ao pai deveria ter sido um banho de água fria, um lembrete da barreira intransponível que se erguia entre elas. Em vez disso, serviu apenas para intensificar a culpa deliciosa que começava a se instalar no peito de Valentina. Era errado, era impensável, era uma traição à memória de Roberto. E, no entanto, quando Celeste se aproximou para mostrar uma fotografia antiga, o perfume de gardênia que emanava de sua pele fez Valentina fechar os olhos e inspirar profundamente, como se estivesse aspirando uma droga proibida. Esta é você aos 16 anos, não é? Perguntou Celeste, sua voz suave como veludo. A fotografia mostrava Valentina em um vestido de formatura, o sorriso jovem e inocente, contrastando com a mulher complexa que ela se tornara. Sim, respondeu Valentina, sua voz rouca. Eu era tão diferente então. Você era linda, disse Celeste, e havia algo em seu tom que fez Valentina erguer os olhos. É linda, corrigiu, e por um momento fugaz. Seus dedos se tocaram sobre a superfície amarelada da fotografia. O toque foi elétrico, enviando ondas de calor pelo braço de Valentina até alcançar seu centro. Celeste também sentiu, pois suas pupilas se dilataram e seus lábios se entreabriram levemente, como se estivesse prestes a dizer algo importante e perigoso. Foi nesse momento que o primeiro raio da tempestade que se aproximava cortou o céu, seguido de um trovão que fez ambas se sobressaltarem e se afastarem rapidamente. A realidade voltou como um tapa-frio, lembrando-as de onde estavam e do que representavam uma para a outra. Eu deveria ir, disse Celeste, recolhendo apressadamente as fotografias. A chuva vai piorar e... Fique, pediu Valentina, surpreendendo a si mesma com o tom quase desesperado de sua voz. Por favor, não suporto ficar sozinha nesta casa hoje. Celeste hesitou, seu conflito interno, visível na forma como suas mãos tremiam ligeiramente. Ela sabia, assim como Valentina, que ficar era perigoso, que havia algo crescendo entre elas, que desafiava todas as normas sociais e familiares. Mas havia também uma solidão compartilhada, uma dor comum pela perda de Roberto, que as unia de forma inexplicável. Está bem, sussurrou finalmente. Até a chuva passar. Mas ambas sabiam que quando a tempestade passasse, uma outra, muito mais perigosa, teria apenas começado. Enquanto a noite caía sobre Pedra Azul e a chuva tamborilar nas janelas coloniais da casa dos Cardoso, Valentina e Celeste permaneceram na sala, separadas pelo sofá antigo, mas unidas por olhares furtivos e uma tensão sexual que crescia a cada respiração. Compartilhada, o destino havia posto em movimento as engrenagens de uma paixão proibida, que transformaria para sempre as vidas de duas mulheres que, pelas da sociedade, jamais deveriam se desejar. Mas o coração não conhece regras, e quando a atração é avassaladora, nem mesmo os laços familiares mais sagrados conseguem conter a força devastadora do amor proibido. 2 semanas haviam se passado desde o funeral de Roberto Cardoso, e a pequena cidade de Pedra Azul começava lentamente a esquecer a comoção causada pela morte súbita do próspero comerciante. Para Valentina, no entanto, cada dia era uma tortura esquisita de proximidade forçada com Celeste, que havia decidido permanecer na casa durante o período de inventário dos bens. A convivência havia criado uma rotina perigosamente íntima. Celeste acordava cedo e preparava café no fogão antigo da cozinha, enchendo a casa com o aroma reconfortante que despertava Valentina, ainda em seus aposentos no segundo andar. Quando Décia sempre encontrava uma xícara fumegante esperando por ela na mesa de madeira maciça, junto com pães frescos que Celeste comprava na padaria da esquina. Bom dia, dizia Celeste, sua voz ainda rouca do sono, os cabelos loiros soltos e desarrumados, criando uma auréola dourada ao redor de seu rosto angelical. Vestia sempre roupas simples, vestidos floridos ou blusas de algodão,
que revelavam a delicadeza de seus braços e o contorno suave de seus seios pequenos e firmes. Valentina respondia com um aceno de cabeça, não confiando na própria voz, para não revelar o turbilhão de emoções que a presença de Celeste despertava. Sentavam-se uma de frente para a outra, separadas apenas pela mesa pequena, e Valentina luta contra o impulso de estender a mão e tocar os dedos longos e pálidos que envolviam a xícara de porcelana. Perigo estava nos detalhes, na forma como Celeste mordia o lábio inferior quando se concentrava na leitura das cartas de pêsames que chegavam diariamente, no jeito que ela suspirava suavemente quando acreditava estar sozinha, um som melancólico que fazia o ventre de Valentina se contrair. Daisy, na maneira como seus olhos azuis se fixavam nos lábios de Valentina quando ela falava, como se estivesse hipnotizada. Foi numa tarde de terça-feira, quando a chuva de outono transformava as ruas em espelhos d'água, que a tensão finalmente explodiu. Valentina estava em seu antigo quarto, agora convertido em escritório improvisado, revisando documentos financeiros, quando ouviu um grito abafado vindo da cozinha. Correu escada abaixo e encontrou Celeste, curvada sobre a pia. Segurou a mão direita contra o peito. Pequenas gotas de sangue pingavam no chão de cerâmica branca. O que aconteceu? Perguntou Valentina, aproximando-se rapidamente. Eu estava lavando uma taça, e ela quebrou, explicou Celeste, a voz embargada pela dor. O corte não é profundo, mas, deixe-me ver, disse Valentina estendendo as mãos. Quando Celeste hesitou, ela acrescentou com mais firmeza. Por favor. O toque foi inevitável. Valentina segurou as mãos de Celeste entre as suas, virando-as delicadamente para examinar o ferimento. A pele era macia como seda, e Valentina pôde sentir o pulso acelerado sob seus dedos. O corte era superficial, mas sangrava bastante. Vou buscar o kit de primeiros socorros, disse Valentina. Mas quando tentou se afastar, Celeste a segurou pelo pulso. Não, sussurrou. E havia algo em sua voz que fez Valentina congelar. Não ouvi. Elas estavam muito próximas agora, tão próximas, que Valentina podia ver as pequenas manchas douradas nas íris azuis de Celeste. Sentir o calor que emanava de seu corpo pequeno e delicado. A respiração de ambas havia se tornado irregular. E o ar entre elas parecia eletrizado. Celeste, começou Valentina, sua voz uma advertência e um pedido ao mesmo tempo. Eu sei. Respondeu Celeste, erguendo os olhos para encontrar os de Valentina. Eu sei que é errado. Sei que não devemos. Mas não consigo parar de pensar em você. As palavras caíram entre elas como uma confissão explosiva. Valentina sentiu seu mundo se despedaçar e se reconstruir no espaço de um segundo. Tudo o que havia tentado negar, tudo o que havia lutado para reprimir, estava ali, cru e honesto, nos lábios de Celeste. Você não sabe o que está dizendo, murmurou Valentina, mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, sua mão livre subia para tocar o rosto de Celeste, os dedos traçando uma linha delicada sobre a maçã do rosto corada. Sei sim, respondeu Celeste, inclinando-se contra o toque. Sei que isso vai nos destruir. Sei que a cidade inteira vai nos condenar. Sei que é uma traição à memória dele, mas também sei que nunca senti nada assim na vida. A honestidade brutal daquelas palavras foi como um soco no estômago de Valentina, porque ela também sabia que seus 5 anos de casamento com Marcos haviam sido uma farsa bem construída, uma performance para satisfazer as expectativas familiares. Sabia que nunca havia sentido por ele nem uma fração do que sentia por Celeste. Em apenas 2 semanas, sabia que estava se apaixonando perdidamente por uma mulher que era, aos olhos do mundo, sua madrasta. Nós não podemos, disse Valentina, mas sua mão continuava acariciando o rosto de Celeste, o polegar, traçando círculos pequenos sobre a pele sedosa. Porco? Perguntou Celeste, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Por que o que dirão? Porque é pecado? Ou porque você não sente o mesmo? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma lâmina afiada. Valentina olhou para aquela mulher extraordinária à sua frente, vulnerável e forte, ao mesmo tempo. Inocente e sedutora, proibida e irresistível, e soube que chegara o momento da verdade.
Porque eu sinto, admitiu finalmente, sua voz um sussurro rouco, porque eu sinto tanto que tenho medo de me perder completamente. Foi Celeste quem fechou a distância entre elas. Erguendo-se nas pontas dos pés, pressionou seus lábios contra os de Valentina num beijo que foi ao mesmo tempo tentativo e desesperado. Valentina resistiu por uma fração de segundo antes de ceder completamente. Suas mãos entrelaçando-se nos cabelos dourados de Celeste, enquanto aprofundava o beijo com uma paixão que a surpreendeu. O gosto de Celeste era doce como o mel silvestre, viciante como uma droga proibida. Seus lábios eram macios e quentes, e quando ela gemeu suavemente contra a boca de Valentina, um arrepio percorreu todo o corpo da arquiteta. Era como se tivesse esperado toda a vida por aquele momento, por aquele beijo que transformava seu mundo em ruínas e o reconstruía sobre bases completamente novas. Quando finalmente se separaram, ambas estavam sem fôlego. Celeste apoiou a testa na de Valentina, seus olhos fechados como se estivesse tentando memorizar cada segundo daquele momento proibido. O que fizemos? Sussurrou Celeste, sua voz carregada de culpa e desejo em proporções iguais. Algo que não podemos desfazer, respondeu Valentina, suas mãos ainda entrelaçadas nos cabelos de Celeste. Algo que vai nos mudar para sempre. O som de passos na calçada em frente à casa as fez se separar abruptamente. Era apenas o carteiro em sua ronda diária, mas o susto serviu como um lembrete cruel da realidade que a cercava. Elas viviam numa cidade pequena, onde todos se conheciam, onde os segredos eram impossíveis de manter, onde um amor como o dela seria não apenas escândalo, mas destruição completa. O que vamos fazer? Perguntou Celeste, limpando o batom borrado dos lábios com o dorso da mão. Valentina olhou para ela, menos cabelos desarrumados, lábios inchados, olhos brilhantes de desejo, e soube que não havia volta. Haviam atravessado uma linha invisível e agora estavam em território desconhecido, onde as regras sociais não se aplicavam e apenas a força avassaladora de sua atração importava. Vamos ser muito, muito cuidadosas, disse finalmente. E vamos nos odiar pela manhã. Celeste sorriu, um sorriso triste e bonito, que partiu o coração de Valentina em 1000 pedaços. Talvez, concordou. Mas por hoje, por esta noite, podemos fingir que somos livres? Valentina sabia que deveria dizer não. Sabia que deveria se afastar, voltar para São Paulo, esquecer aqueles olhos azuis e aqueles lábios doces. Sabia que cada momento que passassem juntas apenas aumentaria o perigo e tornaria mais dolorosa a separação inevitável. Em vez disso, estendeu a mão para Celeste, entrelaçando seus dedos, como um pacto silencioso. Porque algumas paixões são grandes demais para serem negadas, e algumas histórias de amor são poderosas demais para serem contidas pelas convenções sociais. E quando o coração se rende completamente, até mesmo a razão mais lógica se torna insignificante diante da promessa de uma noite de liberdade proibida. O outono em Pedra Azul pintava a cidade com tons dourados e vermelhos, mas dentro da casa dos Cardoso, uma primavera secreta florescia em sussurros e olhares furtivos. 3 semanas haviam se passado, desde o primeiro beijo, e Valentina e Celeste haviam criado uma linguagem própria de gestos discretos e encontros roubados, que alimentavam uma paixão cada vez mais intensa e perigosa. Durante o dia, mantinham uma fachada de formalidade respeitosa. Celeste preparava as refeições e organizava os documentos de Roberto, enquanto Valentina cuidava dos aspectos legais da herança e das propriedades. Para qualquer observador externo, eram 2 mulheres enlutadas, dividindo o peso da perda e dos trâmites burocráticos que a morte havia deixado para trás. Mas quando as cortinas se fechavam e a noite envolvia a casa colonial em seu manto protetor, elas se transformavam em amantes clandestinas, alimentando uma paixão que crescia em intensidade a cada encontro secreto. Seus rituais de sedução eram elaborados e deliciosos. Celeste deixava a porta de seu quarto entreaberta quando desejava a companhia de Valentina, e um lenço de seda azul amarrado na maçaneta indicava que estava segura para visitá-la. Valentina respondia com pequenas notas deixadas nos livros,
que Celeste lia, poemas curtos e ardentes que faziam as faces da jovem corarem de prazer e antecipação. Você é perigosa, murmurou Celeste numa noite de quinta-feira, quando Valentina deslizou para dentro de seu quarto, como uma sombra elegante. A lua cheia entrava pela janela de vidro fosco, criando padrões prateados sobre o piso de madeira antiga. Valentina usava apenas uma camisola de seda negra que abraçava suas curvas com elegância felina. Seus cabelos castanhos caíam em ondas sobre os ombros nus, e havia algo em seus olhos âmbar que prometia noites de paixão e perigo. E você é irresistível, respondeu Valentina, aproximando-se da cama onde Celeste a esperava. A jovem vestia um pijama de algodão branco, que contrastava com o dourado de seus cabelos, espalhados sobre o travesseiro de rendas. O que acontecia entre elas transcendia o simples desejo físico. Era uma conexão profunda e primitiva, como se suas almas tivessem se reconhecido através de vidas passadas e presente. Quando se beijavam, o mundo desaparecia, deixando apenas o calor de seus corpos entrelaçados e o som de respirações entrecortadas. Celeste havia se revelado uma amante, apaixonada e surpreendentemente experiente, seus dedos longos e hábeis despertando sensações em Valentina que ela jamais imaginara possíveis. Havia uma urgência em seus encontros, como se ambas soubessem instintivamente que aquela felicidade era emprestada e que a qualquer momento poderia ser arrancada delas. Conte-me sobre ele, pediu Valentina numa dessas noites, quando jaziam entrelaçadas, na cama estreita de Celeste, cobertas apenas pela colcha de crochê que a avó de Roberto havia feito décadas atrás. Celeste ficou tensa por um momento, e Valentina quase se arrependeu da pergunta. Falar sobre Roberto era pisar em território minado, lembrá-las da barreira moral que separava seu amor do resto do mundo. Ela era gentle, disse Celeste finalmente, sua voz baixa e melancólica. Solitário. Quando nos conhecemos, eu trabalhava na casa de repouso onde minha mãe estava internada. Ele visitava um amigo lá e sempre conversava comigo sobre livros, sobre a vida. Valentina ouviu em silêncio, seus dedos traçando círculos suaves sobre o braço nu de Celeste. Não havia ciúme em seu coração, apenas uma compreensão profunda da solidão que havia unido Roberto e Celeste numa época diferente de suas vidas. Eu não o amei como uma esposa deveria amar, continuou Celeste, virando-se para encontrar os olhos de Valentina, na penumbra. Era carinho, gratidão, companheirismo, mas nunca paixão. Nunca. Isso era o que acontecia entre elas, selvagem, avassalador, capaz de fazer Valentina deixar sua vida estruturada em São Paulo para trás e Celeste questionar tudo o que acreditava saber sobre si mesma, mas a realidade tinha formas cruéis de se infiltrar em seus momentos de felicidade. Foi numa manhã de sexta-feira que Dona Carmen, vizinha da casa ao lado e maior fofoqueira de Pedra Azul, apareceu na porta com um bolo de fubá e curiosidade maliciosa nos olhos pequenos e penetrantes. Que bom ver vocês duas se dando tão bem, disse ela, seus olhos percorrendo a sala em busca de pistas que confirmassem suas suspeitas. Em tempos de luto, é importante ter companhia. Valentina e Celeste trocaram um olhar rápido, ambas cientes do perigo que aquela visita representava. Dona Carmen era conhecida por sua capacidade de detectar escândalos, onde outros viam apenas normalidade. A Celeste tem sido uma grande ajuda, disse Valentina, mantendo a voz firme e inexpressiva. Os trâmites burocráticos são complicados. Imagino, concordou Dona Carmen, mas havia algo em seu sorriso que fez o estômago de Valentina se contrair. E você, Celeste querida, deve ser difícil estar nesta casa com tantas lembranças. Estou bem, obrigada, respondeu Celeste, suas mãos tremendo, quase imperceptivelmente, enquanto servia o café. Valentina tem sido muito compreensiva. Quando a vizinha finalmente partiu, levando consigo o bolo quase intocado e uma pilha de observações que certamente seriam dissecadas nas próximas rodas de conversa da cidade, Valentina e Celeste permaneceram em silêncio por longos minutos. Ela, suspeita, disse Celeste finalmente, sua voz um sussurro angustiado. Talvez
concordou Valentina. Ou talvez esteja apenas sendo Dona Carmen. Mas ambas sabiam que a visita havia sido um aviso. Pedra Azul era uma cidade pequena, onde os segredos tinham vida curta, e elas haviam sido descuidadas. Havia sido Celeste quem deixara uma marca de batom no colarinho da camisa de Valentina, esquecida no varal. Havia sido Valentina quem comprara. Flores demais no mercado, mais do que uma pessoa enlutada deveria comprar. Pequenos detalhes que, isolados, nada significavam, mas que unidos formavam um mosaico perigoso de suspeitas. Naquela noite, quando se encontraram no quarto de Celeste, havia uma desesperança em seus abraços que não existira antes. Fizeram amor com uma intensidade quase violenta, como se tentassem gravar para sempre na memória o sabor da pele uma da outra. O som de seus gemidos entrelaçados, a sensação de completude que apenas encontravam nos braços uma da outra. Temos que parar, sussurrou Celeste depois, sua cabeça apoiada no peito de Valentina, ouvindo o coração acelerado, que aos poucos voltava ao ritmo normal. Eu sei, concordou Valentina, mas seus braços se apertaram possessivamente ao redor do corpo menor de Celeste. Mas ainda não. Por favor, ainda não. Era uma súplica e uma sentença de morte ao mesmo tempo. Porque ambas sabiam que cada noite que passassem juntas, as afundava mais profundamente num buraco, do qual seria impossível escapar ilesas. Mas o amor verdadeiro é egoísta por natureza, e quando a paixão é absoluta, nem mesmo a ameaça de destruição completa consegue fazer duas almas gêmeas se separarem voluntariamente, do lado do fora. Pedra Azul dormia placidamente sob um céu estrelado, ignorante da revolução silenciosa que acontecia dentro da casa colonial dos Cardoso. Uma revolução que questionava todas as normas sociais, todos os preceitos morais, toda a estrutura de uma sociedade construída sobre a base frágil da aparência e do que é socialmente aceitável. E no centro dessa revolução, duas se amavam com a força destrutiva de um furacão e a delicadeza tênue de uma flor que floresce apenas uma vez na vida, sabendo que sua beleza é efêmera, mas disposta a brilhar intensamente enquanto o tempo permitir. A descoberta chegou numa manhã de sábado, trazida pelo vento frio de novembro, que abanava as cortinas de renda da sala principal. Valentina estava no escritório, revisando contratos imobiliários, quando ouviu o som inconfundível de vidro se estilhaçando, seguido por um grito de pânico que fez seu sangue congelar nas veias. Correu para a sala e encontrou Celeste parada no centro do ambiente, pálida como mármore, segurando uma carta amassada contra o peito. Aos seus pés, os cacos de um vaso de porcelana se espalhavam como lágrimas, cristalinas, sobre o tapete persa. O que aconteceu? Perguntou Valentina, aproximando-se cuidadosamente. Celeste ergueu os olhos, e o que Valentina viu neles foi terror puro. Sem dizer uma palavra, Celeste estendeu a carta, suas mãos tremendo violentamente. A letra era pequena e nervosa, mas as palavras saltaram da página como punhaladas certeiras. Sabemos o que vocês estão fazendo. Sabemos da sujeira que acontece nesta casa, que deveria ser respeitada pela memória de Roberto. Se não parar imediatamente, toda a cidade saberá que tipo de mulher você realmente é, Celeste. E você, Valentina, descobrirá o que acontece quando se desonra o nome de uma família respeitável. Vocês têm 48 horas para acabar com essa abominação. Não havia assinatura, mas a ameaça era clara como cristal. Alguém havia descoberto seu segredo, alguém que conhecia seus nomes, que sabia onde encontrá-las, que tinha poder suficiente para transformar suas vidas num inferno de julgamento público e ostracismo social. Valentina leu a carta 2 vezes, seu cérebro se recusando a processar completamente as implicações daquelas palavras venenosas. Quando finalmente ergueu os olhos, encontrou Celeste encolhida no sofá antigo, soluçando silenciosamente. Eles vão nos destruir, murmurou Celeste entre lágrimas. Vão contar para toda a cidade, vão dizer que sou uma desviada, que desonrei
a memória dele. Valentina se ajoelhou diante de Celeste, tomando suas mãos frias entre as suas. Ninguém vai nos destruir, disse. Sua voz firme, apesar do medo que corroía seu estômago. Não vamos permitir. Como? Perguntou Celeste. Seus olhos azuis, brilhando com lágrimas. Como podemos lutar contra uma cidade inteira? Contra a própria família dele? A menção à família fez Valentina parar. Roberto tinha um irmão, Gregório, que sempre havia desaprovado o casamento tardio e via Celeste como uma oportunista interesseira. Tinha também primos influentes na cidade, donos de terras e negócios que poderiam facilmente transformar suas vidas num pesadelo de perseguição social. Mas havia algo mais na carta, uma urgência que sugeria que quem a escrevera não tinha apenas suspeitas, mas provas reais. E se havia provas, significava que haviam sido mais descuidadas do que imaginavam. A resposta chegou naquela mesma tarde, quando Marcos Andrade, ex-marido de Valentina, apareceu na porta da casa colonial, com um sorriso cruel nos lábios e uma pasta de couro debaixo do braço. Marcos era um homem de 40 anos, bem vestido e arrogante, com o tipo de beleza artificial que impressionava em jantares de negócios, mas deixava os quartos matrimoniais gelados, como tumbas. Seu casamento com Valentina havia sido uma união de conveniência familiar, que durara 5 anos de aparências bem construídas e noites solitárias. Valentina, disse ele, entrando na sala, sem ser convidado. Que surpresa encontrar você ainda aqui. Pensei que já tivesse voltado para São Paulo. Celeste estava na cozinha, mas Valentina podia sentir sua presença tensa do outro lado da parede. Havia algo no tom de Marcos que fez todos os alarmes soarem em sua mente. Marcos, respondeu ela, mantendo a voz neutra. O que você quer? Ela sorriu, abrindo a pasta e retirando uma série de fotografias que fez o coração de Valentina parar de bater. Eram imagens granuladas, tiradas através da janela do quarto de Celeste, mas suficientemente claras para mostrar 2 silhuetas femininas, entrelaçadas numa intimidade inequívoca. Fotografias interessantes, não acha? Disse Marcos, espalhando-as sobre a mesa de centro como cartas de um jogo macabro. Um detetive particular pode ser muito útil quando se suspeita que a ex-esposa está, digamos, experimentando novos horizontes. Valentina sentiu o mundo girar ao seu redor. As fotografias eram uma violação brutal de sua intimidade. Mas mais do que isso, eram a prova concreta que Marcos precisava para destruí-las completamente. O que você quer? Repetiu ela. Sua voz agora um sussurro estrangulado. Justiça, respondeu Marcos, guardando cuidadosamente as fotografias. Você me humilhou, Valentina. 5 anos de casamento, e descubro que você nem sequer gosta de homens. Imagina o que meus sócios pensam, o que minha família pensa. Isso não tem nada a ver com você, disse Valentina, tentando manter a dignidade, apesar do terror que a consumia. Tem tudo a ver comigo, explodiu Marcos, sua máscara de civilidade caindo por um momento. Você me fez de idiota durante anos, fingindo ser algo que não era. E agora, descubro que está aqui brincando de casinha com a viúva do seu próprio pai. Celeste apareceu na porta da sala, seu rosto pálido como papel. Marcos se virou para ela com um sorriso venenoso. A famosa Celeste, disse ele, seus olhos percorrendo o corpo da jovem com desprezo. A vovó sedutora que conquistou o coração do velho Roberto e agora está corrompendo a filha dele. Pare, disse Valentina, dando um passo à frente. Celeste não tem nada a ver com isso. Não tem, riu Marcos. Ela tem tudo a ver. É por causa dela que você está aqui, não é? É por causa dela que você abandonou sua vida, seu trabalho, sua reputação. As palavras eram como flechas envenenadas, e Valentina viu Celeste encorrer-se, sob o peso do veneno verbal de Marcos. Sabia que ele tinha razão em parte. Ela havia abandonado tudo por aquela mulher extraordinária. Havia colocado sua carreira, sua reputação, sua vida inteira em risco, por algumas semanas de amor proibido. O que você quer? Perguntou Celeste. Sua voz pequena, mas corajosa. Marcos sorriu, e foi um sorriso que fez Valentina sentir náusea. Quero que vocês parem com essa aberração,
disse ele. Quero que Valentina volte para São Paulo imediatamente e nunca mais ponha os pés nesta cidade. E quero que você, Celeste, saia desta casa e desapareça da vida dela para sempre. E se não fizermos? Perguntou Valentina, embora já soubesse a resposta. As fotografias vão para o jornal local, disse Marcos simplesmente. Para a Cardoso, para a igreja, para todos os comerciantes da cidade. Vocês se tornarão párias sociais. Celeste nunca conseguirá trabalho decente novamente. E você, Valentina, pode esquecer sua carreira em São Paulo. Quem vai contratar? Uma arquiteta que virou escândalo nacional. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina olhou para Celeste e viu o reflexo de seu próprio desespero nos olhos azuis que amava tanto. Estavam encurraladas, sem saída, vítimas de uma sociedade que punia o amor quando ele não se conformava às regras estabelecidas. Vocês têm até segunda-feira, acrescentou Marcos, guardando as fotografias. Depois disso, não haverá mais negociação possível. Quando ele saiu, deixou para trás um silêncio mortal que pesava sobre a casa, como uma mortalha. Valentina e Celeste permaneceram imóveis, processando a magnitude da catástrofe que havia se abatido sobre elas. É o fim, sussurrou Celeste. Finalmente. Valentina a envolveu em seus braços, sentindo o corpo pequeno tremer contra o seu. Queria dizer que encontrariam uma saída, que lutariam, que o amor delas era forte demais para ser destruído por chantagem e preconceito. Mas as palavras não vinham porque ela sabia que Marcos tinha todas as cartas na mão e que elas não tinham escolha, a não ser se render ou enfrentar a destruição completa. Naquela noite, fizeram amor pela última vez, como se o mundo fosse acabar. Na manhã seguinte, havia desespero em seus beijos, uma urgência desesperada que transformava cada carícia numa despedida. Choraram nos braços uma da outra, suas lágrimas se misturando, numa comunhão de dor, que era tão íntima quanto sua paxa. Eu te amo, murmurou Celeste contra os lábios de Valentina. Independente do que aconteça, quero que você saiba que estes foram os dias mais felizes da minha vida. Também te amo, respondeu Valentina, sua voz quebrada pela emoção. E não vou desistir de nós. Não assim. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, ela sabia que estava fazendo uma promessa que talvez não pudesse cumprir. Porque o amor, por mais poderoso que seja, às vezes não é suficiente para vencer as forças cruéis do mundo real. E quando a sociedade decide destruir duas almas que ousaram se amar, além das convenções, nem mesmo a paixão mais verdadeira consegue escapar ilesa da tempestade que se abate sobre ela. O amanhecer de domingo chegou cinzento e frio, como se o próprio céu estivesse de luto pela tragédia que se desenrolava na casa colonial dos Cardoso. E enquanto a cidade de Pedra Azul acordava placidamente para mais um dia de rotina previsível, duas mulheres abraçadas numa cama estreita enfrentavam a realidade brutal de que seu amor proibido havia chegado ao fim. O domingo amanheceu envolto numa névoa densa que transformava Pedra Azul numa cidade fantasma, onde os contornos familiares se dissolvia em sombras indefinidas. Na casa colonial dos Cardoso, Valentina e Celeste passaram o dia em silêncio tenso, cada uma perdida em seus próprios pensamentos devastadores, sabendo que aquelas eram possivelmente suas últimas horas juntas. Celeste havia empacotado seus poucos pertences numa mala de couro surrada, menos algumas roupas, os livros que Roberto lhe dera, uma fotografia dos pais mortos. Seus movimentos eram mecânicos, como se estivesse se preparando para o próprio funeral. Valentina a observava do umbral da porta, memorizando cada gesto, cada expressão, tentando gravar para sempre na memória a imagem daquela mulher que havia transformado sua vida em poucas semanas. Para onde você vai? Perguntou Valentina finalmente. Tenho uma prima em Belo Horizonte, respondeu Celeste sem erguer os olhos da mala. Talvez ela me acolha até eu conseguir trabalho em algum lugar distante. E depois? Celeste parou de arrumar as roupas e olhou para Valentina, seus olhos azuis brilhando com lágrimas contidas. Depois vou tentar esquecer, disse simplesmente. Vou tentar apagar estes dias da minha memória e voltar a ser
a pessoa que era antes de te conhecer. Isso é impossível, murmurou Valentina. Você não pode apagar o amor. Posso tentar, respondeu Celeste, fechando a mala com um clique definitivo. E você deveria fazer o mesmo. Mas Valentina não conseguia aceitar aquela rendição. Durante toda a noite de domingo, ela elaborou planos desesperados, fugir juntas para outra cidade, outro estado, até mesmo outro país, onde pudessem recomeçar, sem o peso do passado. Apresentou cada ideia para Celeste, que as rejeitou, uma por uma, com a paciência melancólica de quem já havia aceito a derrota. Marcos tem dinheiro, tem conexões, explicou Celeste. Ele nos encontraria em qualquer lugar, e mesmo que não encontrasse, viveríamos como fugitivas, sempre olhando por sobre o ombro, sempre com medo de ser descobertas. Que tipo de vida seria essa? Uma vida juntas, respondeu Valentina desesperadamente. Uma vida onde poderíamos nos amar livremente. Não, disse Celeste, tomando o rosto de Valentina entre as mãos. Uma vida de mentiras e medo. Você merece mais do que isso. Você merece ser feliz, ter uma carreira, uma família que te aceite. Você é a minha família, interrompeu Valentina. Você é tudo o que eu quero. Celeste sorriu através das lágrimas. Um sorriso tão triste e bonito, que partiu o coração de Valentina em 1000 pedaços. E você é tudo o que eu quero também, sussurrou. Mas às vezes amar alguém significa deixá-la ir. A manhã de segunda-feira chegou implacável, como uma sentença de morte. Marcos apareceu pontualmente às 9 horas, acompanhado de um advogado magro e nervoso que carregava uma pasta cheia de documentos legais. Valentina havia passado a noite acordada, e seus olhos inchados denunciavam as lágrimas que havia derramado. Espero que tenham tomado a decisão certa, disse Marcos, instalando-se confortavelmente no sofá, onde Valentina e Celeste haviam dividido tantos momentos de intimidade. Celeste vai embora hoje, anunciou Valentina. Sua voz um sussurro rouco. E eu volto para São Paulo amanhã. Marcos sorriu, satisfeito com sua vitória. Muito sensato, disse ele. Dr. Pereira aqui preparou alguns documentos que vocês precisam assinar. Um acordo de confidencialidade que garante que nunca revelarão os detalhes de seu relacionamento inadequado. O advogado abriu a pasta e espalhou os papéis sobre a mesa. Eram contratos complexos, cheios de linguagem jurídica, que essencialmente transformava seu amor numa transação comercial, sujeita a penalidades severas se fosse revelado. E se nos recusarmos a assinar? Perguntou Valentina. As fotografias vão para impressão amanhã mesmo, respondeu Marcos sem hesitar. E eu me certificarei pessoalmente de que toda pessoa influente desta cidade e de São Paulo saiba exatamente que tipo de mulher você é. Celeste foi a primeira a assinar. Seus movimentos precisos e dignos, apesar das lágrimas que rolavam silenciosamente por suas faces. Valentina hesitou por um longo momento, olhando para aqueles documentos que oficializavam o fim de tudo o que importava em sua vida. Assine, Valentina, murmurou Celeste. Por favor. Com a mão tremendo, Valentina assinou seu nome nos documentos. Cada letra, uma pequena morte. Cada palavra uma renúncia ao único amor verdadeiro que havia conhecido. Marcos guardou cuidadosamente os papéis e se levantou. Sua missão cumprida. Prazer fazer negócios com vocês, disse ele, com um sorriso venenoso. Celeste, espero que encontre uma vida mais apropriada em outro lugar. E Valentina, nos veremos em São Paulo. Tenho certeza de que conseguiremos ser civilizados em eventos sociais futuros. Quando ele saiu, levando consigo não apenas os documentos, mas também o futuro que Valentina e Celeste haviam sonhado juntas, a casa ficou mergulhada num silêncio sepulcral. O táxi que levaria Celeste à estação de ônibus chegou ao meio-dia. Era um carro velho e barulhento, que parecia inadequado para uma despedida tão importante. Valentina carregou a mala até a calçada, seus movimentos lentos, como se estivesse caminhando em direção ao cadafalso. Este não é o fim, disse ela, quando o motorista guardou a bagagem no porta-malas. É sim, respondeu Celeste,
tocando suavemente o rosto de Valentina pela última vez. E talvez seja melhor assim. Talvez não fôssemos feitas para a felicidade comum, apenas para esta explosão brilhante de amor que iluminou nossas vidas. Por algumas semanas eu nunca vou te esquecer, prometeu Valentina. Nem eu, respondeu Celeste. Mas vamos tentar viver. Vamos tentar encontrar outras formas de felicidade. Outras pessoas para amar. Nunca amarei ninguém como amo você, interrompeu Valentina. Eu sei, sussurrou Celeste entrando no táxi. Eu também não, mas vamos sobreviver. Somos mais fortes do que pensamos. O carro partiu numa nuvem de fumaça cinzenta, levando Celeste para longe da casa colonial, longe de Pedra Azul, longe de Valentina. Esta ficou parada na calçada, até que o táxi desapareceu completamente no horizonte, levando consigo a metade de sua alma. Nos dias que se seguiram, Valentina finalizou os trâmites da herança e preparou sua própria partida. A casa que havia sido cenário de tanto amor agora parecia um mausoléu frio e sem vida. Cada quarto guardava memórias dolorosas. Cada móvel era um lembrete do que havia perdido. Marcos manteve sua palavra, menos as fotografias. Nunca foram publicadas, e o escândalo permaneceu contido dentro dos muros do acordo de confidencialidade. Mas Valentina sabia que ele guardaria aquelas imagens. Como uma espada pendente sobre sua cabeça pelo resto da vida, voltou para São Paulo, numa manhã de dezembro. Quando o verão começava a aquecer as ruas da metrópole, retomou sua carreira de arquiteta. Desenhou prédios e casas que outras pessoas habitariam com suas famílias felizes. Mas uma parte dela permaneceu para sempre naquela casa colonial de Pedra Azul, nos braços de uma mulher de cabelos dourados, que a havia amado com uma intensidade capaz de desafiar o mundo inteiro. Anos se passaram. Valentina nunca se casou novamente. Nunca encontrou alguém que despertasse nela nem uma fração do que havia sentido por Celeste. De vez em quando recebia notícias indiretas. Celeste havia se estabelecido em Belo Horizonte. Trabalhava numa biblioteca, vivia sozinha num pequeno apartamento cheio de livros e plantas. Nenhuma das duas tentou fazer contato. O acordo que haviam assinado proibia qualquer comunicação. Mas mais do que isso, ambas sabiam instintivamente que Reverse seria abrir feridas, que haviam levado anos para cicatrizar superficialmente. Em noites de insônia, Valentina se permitia imaginar como seria, se tivessem sido corajosos o suficiente para fugir juntas, se tivessem escolhido o amor acima da segurança, mas sempre chegava à mesma conclusão. Talvez Celeste estivesse certa. Talvez alguns amores fossem grandes demais para sobreviver à realidade cruel do mundo, que havia existido entre elas fora perfeito, exatamente porque havia sido breve. Intenso, proibido, havia queimado como uma estrela cadente menos brilhante, deslumbrante e efêmero. E talvez fosse melhor preservar aquela perfeição na memória do que arriscar viela se desgastar, sob o peso dos anos e das dificuldades cotidianas. Ainda assim, em seu coração, Valentina sabia que havia experimentado algo extraordinário. Havia conhecido o amor absoluto, a paixão avassaladora, a conexão profunda entre duas almas, que se reconhecem através do tempo e do espaço. E mesmo que tivesse durado apenas algumas semanas, mesmo que tivesse terminado em tragédia, havia valido cada lágrima, cada noite de insônia, cada dia de saudade que se seguiu, porque há amores que não são feitos para durar uma vida inteira. São feitos para transformar uma vida inteira. E o amor entre Valentina e Celeste havia sido exatamente isso. Uma revolução silenciosa que havia mudado para sempre. Duas mulheres que ousaram amar, além de todas as convenções, todos os preconceitos, todas as barreiras que uma sociedade cruel havia erguido para separar corações que nasceram para bater em uníssono. Na casa colonial de Pedra Azul, agora vendida para uma família com crianças que enchiam os corredores vazios com risadas e brincadeiras. As paredes ainda guardavam o eco daquele amor proibido. E nas noites de lua cheia, quando o vento soprava através das janelas antigas, quase se podia ouvir o sussurro de duas vozes femininas prometendo amor eterno numa língua que apenas elas compreendiam. A língua universal dos corações que se entregaram completamente,
sem reservas, sem medo das consequências devastadoras que viriam depois.